sou Silvana Blanc e o tema de hoje: por que você desiste do seu casamento? Eu queria começar aqui com uma pequena reflexão. Lá no início da criação, quando Deus fez o mundo, Ele nos deu algo muito importante, que é o livre-arbítrio. Ele criou a terra, o céu, o mar, os animais, e Ele chamou o homem, né? Ele já tinha criado o homem e Ele chamou para o homem dar nome a todos os animais. E ele foi dando nome, ele teve esse poder. Só que quando ele estava ali, o homem disse assim: Senhor, eu não encontrei aqui uma auxiliar que me correspondesse. O homem podia muito bem ter vivido ali sozinho. Ele não precisava ali. Deus ainda não tinha feito a mulher. Ele podia viver ali naquele paraíso com os animais, mas ele fez uma escolha. Veja que lá no início, Deus nos deu o livre-arbítrio. E nós somos resultados das nossas decisões. E eu vou te mostrar que hoje, por que hoje você está desistindo do seu casamento? Quais são as razões hoje que te fazem desistir do seu casamento? Nós tomamos decisões, escolhas. E o que você está vivendo hoje é resultado da escolha que você fez um dia. O marido que você tem hoje foi você quem escolheu. Me diz aí, alguém te forçou a casar com essa pessoa que você está hoje? Porque existem histórias assim. De fato, eu trabalho, dos trabalhos que eu faço em relação ao casamento, trabalho exatamente isso. Pessoas que casaram de forma forçada, pessoas que não tiveram essa escolha. Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês escolheram. E aí a gente escolhe o marido, a gente escolhe essa pessoa e depois a gente fala que não tô feliz assim, não era bem assim, o meu marido é isso, meu marido faz aquilo, tá muito difícil. E às vezes eu recebo mensagens, como eu recebi essa noite, de alguém que me disse assim: eu não sei o que fazer, mas tomara que Deus me ajude. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você pensar assim, o casamento está muito difícil, eu queria que Deus me ajudasse. Eu queria te convidar agora a olhar para a sua volta. Se você chegou de alguma forma aqui no meu canal, no meu Instagram, em alguma rede social minha, se você se conectou com as informações que eu posto aqui, você pode ter certeza que Deus já está te ajudando. Ele nos dá a oportunidade, mas quem tem que agir, quem tem que fazer é você. Eu tô aqui com o caminho das pedras, eu tô aqui iluminando o seu caminho, mas se tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, é agir. Você tem livre-arbítrio, nem Deus vai agir por você. Ele te deu liberdade. E é maravilhosa essa liberdade, porque se você pensa que se você se colocou nessa situação, o que te trouxe hoje a estar vivendo essa dificuldade no seu casamento? Se eu me coloquei nessa situação, eu também posso ter a solução. Se eu crio um problema, eu posso também solucionar esse problema. Agora, eu tenho que agir. Eu tenho que fazer a minha parte. O tempo todo. Esse é o ensinamento de Deus, de Jesus. Lá, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã. O que ele fez para fazer aquele milagre? O servo veio e disse: acabou o vinho. E aí Maria disse: faça tudo o que ele vos disser.
Jesus podia muito bem ter feito aparecer vinho naquelas talhas. Mas ele disse assim para os servos: vai e enchei de água. Então, Jesus podia ter feito sim aparecer esse vinho. Mas o que ele falou? Vai encher de água. Gente, naquela época, você imagina como que eles tinham que buscar água naquelas talhas? Eles buscavam em poço artesiano, ficava longe, era um poço que alimentava uma vila inteira. Mas eles tiveram que pegar aquelas talhas, encher de água. E aí Jesus sim transformou aquela água no melhor vinho que eles podiam ter tomado. E aí enquanto você fica assim, tomara que Deus me ajude, que Deus mude o meu marido, que Deus salve o meu casamento. Eu te pergunto hoje, qual é a água que você está apresentando para Deus? Qual é a água que você está apresentando para Jesus para que Ele transforme essa água em vinho? Qual é a sua parte? O que você tem feito hoje? Muitas pessoas me mandam mensagem assim: Silvana, me ajuda, por favor, me ajuda. Eu ajudo, mas eu ajudo com a minha parte. Você tem que fazer a sua. Eu estou aqui te dando conhecimento, eu estou te mostrando o porquê que está acontecendo isso no seu casamento, o porquê que sem confiança você destrói, por que existe o amor, o que é o amor, por que as brigas destroem o casamento. As brigas, ela é como uma febre. Dá para você virar e falar assim: eu não vou tratar essa febre, eu vou esquecer que eu tô com febre. O que vai acontecer se você esquecer da sua febre? Isso só vai piorar, piorar, piorar. E você vai ter uma doença pior, que para você tratar vai te causar mais dor, vai ser mais dolorido, mais difícil. Quantas pessoas deixam para procurar ajuda quando o casamento já está destruído? Aí a pessoa também vem: Silvana, meu marido saiu de casa, eu quero muito restaurar meu casamento. Tem como? Tem, mas é mais dolorido, é mais difícil. E aí as pessoas me mandam mensagem, me pedem ajuda. Eu estou aqui fazendo a minha parte, mas você precisa fazer a sua. É o que eu falei aqui. Jesus pediu para os servos encherem de água e ele transformou em vinho. E será que você está fazendo a sua parte para ser transformada? Não dá para você ficar ali abraçando o vitimismo. Coitada de mim, meu casamento está ruim, o meu marido é ruim, o meu marido não respeita, o meu marido não sai do celular. Tudo isso eu vou falar aqui hoje com você. Você quer saber como tirar o seu marido do celular? Quer saber como tirar o seu marido do futebol? Meu marido só fica no futebol, Silvana. Eu tô aqui. Eu fiz 2 semanas de live todos os dias, dando ferramentas para você transformar essa situação. E aí eu recebo uma mensagem: eu quero muito salvar meu casamento e quero que Deus faça um milagre. Deus já está fazendo um milagre, mas você tem que fazer a sua parte. Quando você pede paciência, por exemplo, Deus não vai dar um chipzinho, vou te dar paciência. Ele vai te dar uma situação para você exercitar e aprender a ter paciência. Consegue entender isso? E às vezes o que você está pedindo, Deus está te dando essa oportunidade aí de aprender. Só que você está chamando a sua oportunidade de problema, de dificuldade. Você está olhando aí para o seu marido difícil e está dizendo assim: que problema, eu estou cansada, eu não sei o que fazer mais. E aí você tem a coragem de falar assim: que Deus faça um milagre, que Deus me ajude. E Deus te disse assim, Jesus disse: você tem que amar o próximo como a ti mesmo.
Se você não consegue nem amar o marido que você escolheu, se você não consegue fazer esse homem crescer, se seu marido está no celular, o que você está fazendo para ajudá-lo a sair disso? Ou você está só reclamando? Você tem que assumir que o que acontece na sua vida é a sua responsabilidade. Quando a gente se conecta com alguém, existem coisas por trás disso. Então eu já falei aqui que a gente tem a livre escolha, a gente tem o livre-arbítrio, nós temos liberdade. E quando a gente escolheu esse marido, quando você escolheu essa pessoa, você escolheu com aquilo que tinha dentro de você. E o que interfere nisso? As nossas crenças. Por quê? As nossas crenças, elas estão por trás do nosso comportamento. Aquilo que eu acredito. E muitas das vezes, uma das crenças que mais nos atrapalham é a crença de não merecimento. Você acha que não merece. Você olha e fala assim, a outra mulher lá, a outra pessoa, aquele casal deu sorte. Olha como ela encontrou um marido bom. Olha como ela tem sorte na vida. E eu tô aqui para te dizer que não é sorte. A pessoa vive aquele casamento extraordinário porque ela se comporta de forma com que esse casamento seja extraordinário. O casamento ideal, o marido ideal, ele não cai do céu. Esse casamento você tem que criar, você tem que saber o que fazer dentro da relação para você ter esse marido desse jeito. Você quer mudar o seu marido? Então você precisa agir da forma adequada. Entender por que essa situação não muda. O meu marido só fica no celular, ele não me dá atenção. E aí, olha como geralmente o que você vai fazer para tirar ele do celular? Você vai reclamar na cabeça dele. Você não me dá atenção, você só fica no celular. Eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo triste. E quanto mais você fica nesse mimimi, menos ele tem vontade de ficar perto de você. Acorda! Muitas das vezes a gente não gosta nem da nossa companhia, não consegue ficar sozinha e quer que o outro queira ficar com a gente. Então a gente tem que ser interessante nesse relacionamento. Eu tenho que mudar o meu comportamento para ter outra reação do outro. Se você fica aí, nem você gosta da sua companhia, você só sabe brigar com o outro. E aí a forma de você pedir para ele sair do celular é você ficar reclamando, ou você ficar se vitimizando. Eu tô tão sozinha, eu tô tão triste, você não me dá atenção. Ele não vai dar mesmo. Você sabe por quê? Porque a mulher que fica aí reclamando, ela é chata. E é isso que eu tô aqui te ensinando, te dando ferramentas de como se comunicar, de como ter diálogo, de como primeiro estar preparada para o relacionamento. Mas muitas das vezes você não quer. Aí você vai falar assim, Deus precisa fazer um milagre, mas você não quer fazer a sua parte. Você não quer mudar o seu comportamento. Então você vai continuar vivendo as mesmas coisas. Sinto muito. A gente tem um livre-arbítrio. A gente que decidiu e escolheu essa pessoa através das nossas crenças, porque aquilo que eu acredito, ele interfere aí na minha escolha. Ele vai interferir diretamente na minha escolha. E aí, muitas das vezes, você fica ali naquela crença de não merecimento. Eu não mereço. Quando você olha para uma pessoa, você fala, não, o meu marido não vai ficar desse jeito, o meu marido é assim mesmo, me trata dessa forma. E aí, porque às vezes você tem uma ferida emocional de que lá na sua infância, em algum momento você foi rejeitada. Alguém rejeitou, às vezes num relacionamento antigo. Ou então a ferida aí, que a gente tem feridas emocionais, talvez você tenha uma ferida de traição. E aí você fala, não, Silvana, mas eu nunca fui traída. Mas talvez, lá na sua infância, os seus pais possam ter prometido alguma coisa simples e que não cumpriu.
Talvez aquela ida ao cinema, aquele lanche. E aí você ficou com aquilo no seu inconsciente. E quando você cresce, você fica ali, com medo dessa traição. Uma pessoa controladora, uma pessoa insegura. E você não consegue se livrar disso. E às vezes você fala assim, por que eu escolhi uma pessoa assim? Por que, Silvana, eu não consigo me livrar do ciúme? Por que eu sou tão insegura? Por que eu não consigo confiar no meu marido? A gente tem essas feridas emocionais. A gente tem crenças que nos limitam, que nos atrapalham. Porque as crenças, eu acredito nisso e eu vou agir conforme eu acredito. Eu não posso fazer algo se eu não acredito nisso. Eu só vou agir conforme o que eu acredito. E muitas das vezes essa crença está ligada até à família. Você via sua avó se comportar de um jeito. Você viu sua mãe se comportar de um jeito. E você vai repetindo aquela situação. Repetindo aquele comportamento. Quantas vezes, me diz aí, quantas pessoas saíram de casa porque o pai era muito rigoroso, não deixava sair, não deixava namorar, não deixava nada, o namoro era difícil ali, você tinha um pai muito rigoroso, e aí você se casa para ter liberdade. E aí você conhece o quê? Um marido que vai te prender mais do que o seu pai te prendia. Um marido que vai te limitar ainda mais e você vai viver uma vida de privações. Mas por que isso, Silvana? Porque você tem crenças, porque você tem feridas emocionais que você não curou, que você não resolveu. E essas crenças, essas feridas emocionais, elas precisam ser curadas. E tudo isso, eu estou dando aqui um pouquinho do que tem no método Cura do Casamento. Porque primeiro a gente começa se curando as nossas feridas, transformando as nossas crenças. Se você não faz isso, você vai continuar vivendo as mesmas coisas no seu casamento. E aí você fala assim, eu vou desistir. Eu vou desistir do casamento, Silvana, porque eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer, eu tô cansada. Mas quando você tem a oportunidade de saber o que fazer, será que você está procurando fazer diferente? Será que você está buscando esse conhecimento? Porque, como eu falei, quando você pede paciência para Deus, Ele vai te dar aí oportunidades de você exercitar essa paciência. De como eu vou ter paciência. O que é ter paciência? Como eu sei que um dia está quente? Porque eu conheço o dia que é frio. E porque eu conheço um dia frio, eu sei valorizar, olha, hoje está quente. Então, como que você vai viver essa transformação? É passando essa experiência. Agora, se você não aprender a superar essa experiência, a saber o que está fazendo você ter esse problema no seu casamento, você vai desistir do seu casamento. Porque você vai ficar ali, quando você tem a crença de não merecimento, você fica ali, é igual a pessoa hospedeira, né? Ela tem que ter um parasita. Ela tem que ter um parasita para sugar, ela vive uma relação de dependência. Porque eu fico ali, eu não mereço. Eu não mereço, eu não me sinto amada, o meu marido não me dá atenção, e você fica ali. E fica o outro te sugando. Porque você não está confiante. Você não sabe por que você está vivendo aquilo. E você, sem querer, acaba se permitindo a viver. E aí você tenta resolver. Não, eu vou brigar com meu marido para ele sair do celular, vou brigar para ele me dar atenção, eu vou brigar com ele para ver se a gente tem mais intimidade, para ver se a gente melhora o nosso relacionamento. E aí você fica sempre uma esposa mais chata e afastando o seu marido cada vez mais. E não é esse o objetivo. E cada vez que você toma uma decisão errada dessa, que é a decisão destruidora, você vai se afastando e se desconectando do seu marido cada vez mais. E você vai desistir do seu casamento.
E existem ladrões aí que matam o amor, que matam o casamento, que são os ladrões de energia. O que são esses ladrões, Silvana? Existem 3 ladrões de energia aí, os principais, os mais importantes. O primeiro deles são os amigos, amizades erradas, pessoas que você se conecta, pessoas que você convive e que não ajudam o seu casamento. E talvez você não esteja percebendo isso. Com quem que vocês estão andando? Quais são os amigos que entram na sua casa? Quais são os amigos que vocês saem? Será que são pessoas que estão aí somando? São pessoas que são inspiradoras para o casamento de vocês? Ou é aquele casal também que é cheio de problema? Ou é aquele amigo que também já separou e falou assim, ó, é a melhor coisa separar. Quando não tem solução, separa. E aí você não percebe por que que meu marido está agindo assim, por que que eu estou querendo desistir. Quais são as pessoas com que você está se cercando? Você está andando em boas companhias? Em pessoas que estão somando energia aí, fazendo com que vocês tenham mais conexão? Ou são amigos que estão te roubando essa energia? Que estão fazendo vocês se afastarem cada vez mais? O que não falta são amigos para dar aqueles conselhos assim, vai ser feliz, você não merece aguentar essa pessoa, não merece tanto sofrimento. Aí você fica ali, ouvindo aquilo, se contaminando com isso. E você não percebe que isso está roubando a sua energia. Está te roubando do seu momento. E cada vez mais, cada situaçãozinha vai te afastando do seu marido. A separação, o divórcio, ele não acontece da noite para o dia. Ah, hoje eu acordei, não sei, acho que o amor acabou. Eu não amo mais meu marido, a gente não se entende, sabe? Não é assim. Você vai passando situações, alguns dias da sua vida. E aí sim, você chega a um ponto que você fala, eu não estou me entendendo mais. E aí eu te pergunto, você vai esperar o quê? Você vai esperar essa febre, que são as suas brigas, que são essas dificuldades que você está passando, piorar? Você vai esperar aí seu marido sair de casa? Você vai esperar uma separação? Você vai chegar a desistir do seu casamento? Para depois chegar à conclusão, poxa, se eu tivesse tentado? E se eu tivesse aprendido o que fazer? Porque muitas vezes a gente acha que fez todo o possível, mas a gente fez errado. Porque se não deu certo, concorda comigo que você fez errado? Se você estivesse fazendo a coisa certa, tinha dado certo, caramba. É simples, é tão óbvio, mas a gente fica complicando as coisas. Não, Silvana, mas é meu marido que é muito difícil. Não, é vocês que não estão sabendo agir dentro da relação. As pessoas têm as suas particularidades, mas esse andamento é você que conduz. É sempre uma pessoa que muda a dinâmica da relação. Um muda e vai agindo e vai mudando a reação do outro. E aí eu estava falando aqui dos 3 ladrões de energia. É importante as pessoas com quem a gente se conecta, os amigos com quem a gente anda. Cuidado com amizades que não estão acrescentando na sua vida, que não são amizades inspiradoras, pessoas que inspiram, que realmente somam o seu casamento. Tem um segundo ladrão aí dessa energia que vai tirar a energia do seu casamento. Esse segundo é exatamente a tecnologia. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas reclamando que o marido vive no celular, que o marido não sai do celular. Algumas reclamam aí que o marido fica só no futebol, na TV. De fato, hoje a tecnologia, ela tá roubando as pessoas dos relacionamentos. Porque você fica no celular e às vezes você acha que é o seu marido que tá muito, mas será também que você
não tá muito também na tecnologia? Porque é muito, assim, tem muita coisa assim que vai ser construtiva pra gente assistir, né? Alguma live, alguma informação boa, mas a gente tem que ter horários para usar celular, para assistir TV. E precisamos investir mais em tempo de qualidade. Mas como eu vou mostrar isso para o meu marido, Silvana? Tem um segredo para você. Quando você quer algo, primeiro você precisa ser esse algo. Se você quer uma reação diferente do seu marido, primeiro eu te pergunto, será que você age assim? Você é isso que você quer ter? Então primeiro seja aquilo que você quer ter. Aí sim, eu sou isso, Silvana. Eu sei o horário de usar, eu não fico no celular o tempo todo. E aí eu proponho ali para ele momentos da gente ficar junto, de dar tempo de qualidade um com o outro. Gente, uma pessoa, porque muitas das vezes a pessoa fica assim, meu marido tinha que estar ouvindo isso. Mas basta uma pessoa para mudar essa dinâmica. É isso que eu quero que você entenda. Porque você pode propor aí um momento mais agradável do que o celular dele. Mas você precisa agir da forma correta. Por que muitas das vezes a gente erra? Porque a gente não sabe como falar com o outro. E aí, às vezes, quando você vai abordar uma situação, ao invés de você trazer o seu marido para ter mais conexão com você, você afasta ele. É o que eu falei aqui. Se eu chego para ele e começo a brigar, sai desse celular, você não me dá atenção, olha como eu tô. Você só vai afastar. E é por isso que existem técnicas de como conversar, de como lidar, de como resgatar essa conexão, de como eu tenho que falar com meu marido. Qual é a linguagem do amor, Silvana? As pessoas têm linguagens diferentes e às vezes você está falando uma linguagem que o outro não está entendendo. É preciso aprender, mas muitas das vezes a gente não quer. Você fala assim, não, tá tudo bem. Eu tô vivendo o maior problema no meu casamento, Silvana, e tô esperando um milagre. E o que você ainda não percebeu, que Deus já está realizando esse milagre na sua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer a sua parte. Deus não veio aqui viver a sua vida por você. Ele quer ter intimidade, amizade com você. E para isso ele te deu liberdade para você ser o que você quer ser, o que você tem que ser. É uma experiência, a vida. Isso é maravilhoso, a gente ter liberdade para fazer o que a gente precisa fazer, o que a gente tem que viver. Eu posso escolher passear, eu posso escolher ficar no celular, eu posso escolher ficar em casa chorando, eu posso escolher ter um momento de qualidade com meu marido. Você pode escolher. São as suas decisões que vão fazer com que você colha frutos amanhã. E o que você está plantando hoje para você colher amanhã. Então, a tecnologia, se você hoje não tomar cuidado com isso, ela vai roubar vocês nesse momento presente. E a vida está passando. E o terceiro ladrão de energia são os fatores circunstanciais, as coisas que acontecem que você não estava esperando. Talvez hoje você tenha planejado um domingo diferente com o seu marido, mas alguma coisa aconteceu, alguém ficou doente, alguma situação, ou a gente não vai poder ir a tal lugar, vamos mudar os planos. E aí você tem que ter equilíbrio emocional. Você tem que ter o seu controle para saber lidar com as situações circunstanciais. E tudo isso eu ensino no método Cura do Casamento. O primeiro módulo é voltado exatamente para isso. Para eu conhecer minhas crenças, curar minhas feridas emocionais, entender por que das minhas emoções. Por que quando meu marido fala determinada coisa, eu fico tão nervosa? Por que eu reajo sempre do mesmo jeito? Não, Silvana, quando ele faz essa situação comigo, eu fico muito descontrolada.
eu assim, não consigo me controlar. E eu brigo mesmo com ele. Não, Silvana, eu tenho muitos ciúmes. Eu tenho muitos ciúmes e quando eu vejo meu marido no celular, eu já fico logo querendo saber com quem ele tá falando. Pra quem ele tá mandando mensagem. Entende que a gente precisa estar inteira e aprender a se controlar? Entender o porquê do nosso comportamento? A atitude do seu marido vai deixar você fora desse controle? Sim ou não? Se você entender isso dentro de você, a felicidade, ela começa aqui dentro. Mas eu não consigo me sentir feliz no casamento se primeiro eu não entender o porquê que eu tô vivendo isso, o porquê que eu cheguei nessa situação no meu casamento. E aí a gente fica ali, tentando, errando e fala, eu não sei mais o que fazer. Meu marido não me dá atenção mesmo, ele é frio. E eu tô aqui para te dizer que tudo isso tá ligado ao nosso comportamento. A gente pode mudar o nosso jeito de agir para ter uma reação dele diferente. Você quer mudar o seu marido? Então, comece por você, pelo seu comportamento. Ah, então você está dizendo que tem como a gente mudar o outro? Tem como você ter o relacionamento que você deseja. Porque isso é criado. O seu relacionamento, ele não... Eu vou rezar, vou pedir para Deus para que amanhã o meu casamento seja incrível. Isso não vai acontecer. Você é quem vai fazer esse casamento incrível. Que afinal você é 50% dessa relação. E é você quem se leva para todos os relacionamentos. Então é preciso a gente entender, assumir a responsabilidade pela nossa vida. Se eu estou vivendo isso hoje é porque eu escolhi, eu me conectei a esse homem. E por que, Silvana, eu me conectei a esse homem? Porque existem crenças, coisas dentro de você que fez com que você olhasse para ele e dissesse, uau, essa é a pessoa da minha vida. E você de alguma forma se conectou com ele. A gente reflete o que tem dentro de nós. E muitas das coisas que incomodam o nosso marido é porque tá dentro da gente. Quando você olha para o outro, o que você está pensando de mim nesse momento, por exemplo, é o que está dentro de você. Pode ter pessoas que vão entrar na live e vão dizer assim, que eu estou certa. Outros vão duvidar. Outras vão achar, não sei o que você está pensando agora. O que você pensa aí diz mais sobre você do que sobre mim. Se você me disser assim, Silvana, eu acredito no que você está falando e eu acredito que eu posso transformar meu casamento, você está certa. Se você acredita, você pode transformar. Se você acredita, você vai saber o que fazer. Quando a gente quer algo, a gente procura aprender e a fazer diferente. Agora, se você virar para mim e falar assim, Silvana, eu não acredito, o meu casamento já era. Isso daí que você está falando é para outras pessoas, não é para mim. Então eu tô aqui para te dizer que você também está certa. Porque se você disser que não é para você, eu não posso fazer nada. É a sua liberdade, é seu livre-arbítrio, é a sua escolha. Eu não posso ir aí e falar para você assim, vamos lá, eu vou ajudar você, vou viver o seu casamento para você. Não, as experiências são únicas. Eu posso te dizer aqui, eu não sei o que você está passando hoje, mas eu acredito em você. Eu tenho certeza que você pode transformar essa situação do seu casamento. Eu sei que você pode. Eu, Silvana. E aí se você falar assim, você me ajuda, Silvana? Eu tô aqui. Essa é a minha missão hoje, é te ajudar. A te ajudar a curar as feridas do seu casamento. A você descobrir aonde você está errando. A te dar ferramentas de você entender a linguagem do amor do outro. Porque se a gente fala línguas diferentes, a gente não se comunica, a gente não entende. Então, eu entender como o outro,
qual é o comportamento do outro, como é o amor, como o outro se sente amado, como eu vou me sentir amada, como a gente precisa voltar a essa conexão, a gente precisa voltar, se conectar novamente. E você precisa fazer isso. Então eu tô aqui para te dar essas ferramentas. Agora a outra parte é você quem faz. Você precisa acreditar em você. Porque a crença de não merecimento, ela não deixa você agir. Você vai pensar que o casamento feliz é para outra pessoa, que a outra pessoa teve sorte, que você não tem jeito, que você vai esperar um milagre na sua vida. E eu tô aqui para te dizer agora, faça a sua parte. Se você acredita em Deus e acha que Deus está fazendo a parte dele, Ele já está fazendo. Se você está aqui agora me ouvindo, é porque Deus já me conectou com você. A gente já está aqui juntas para isso. Qual é a dor que está aí te incomodando hoje? O que você quer transformar no seu casamento? Eu estou aqui com essa missão de te ajudar. Mas eu estou te perguntando agora, você quer receber essa ajuda? Você colocou aí no YouTube, né? Como controlar os ciúmes. E o ciúme é uma emoção. Tudo bem se você sente ciúme. Primeiro a gente tem que aceitar. É uma emoção universal, todo mundo sente. Por que eu sinto ciúmes? Porque eu tenho um relacionamento onde eu tô é um relacionamento de mais profundidade. Por isso eu sinto ciúmes. Você não vai sentir ciúme de uma pessoa que você acabou de conhecer. Mas o ciúme é normal. Animais sentem ciúmes. Crianças sentem ciúme. É uma emoção normal. Agora, quando ela começa a desequilibrar e mudar o meu comportamento, aí eu preciso controlar esses ciúmes. Porque o ciúme, ele é como uma mente sequestradora, assim, ele te tira do seu momento presente e faz você ali ficar imaginando 1000 coisas do outro. Será que ele está falando com alguém? Será que ele saiu com alguém? Será que ele está conversando no celular com alguém? E você não tem confiança. E não dá para viver dentro de um relacionamento sem ter confiança no outro. E existem várias técnicas para lidar com esses ciúmes. Várias técnicas para lidar com esse comportamento ciumento. Dentro do método Cura do Casamento eu tenho uma aula com várias técnicas para você usar e você ver qual delas vai funcionar com você, qual que você vai gostar mais. Porque são muitas técnicas. E você precisa ver qual que você vai se identificar. Mas o que você precisa agora ter consciência é que o ciúme, ele te tira do momento presente. E ao invés de você investir no agora, de você ter intimidade agora com seu marido, você fica deixando a sua mente ficar pensando aí no que ele está fazendo, no se, será que, e aí você fica sofrendo, pensando nesses ciúmes e ele vai te afastar também do seu marido, porque existem os comportamentos de ciúme que também te afastam e destroem aí o seu casamento. Então a minha mensagem principal aqui para você hoje: o milagre já está acontecendo sim na sua vida. Você está aqui, você já se conectou comigo. Então mude as suas crenças, mude o seu comportamento, para que você tenha a reação do outro diferente. Você pode mudar a dinâmica do seu casamento, mudar esse comportamento e fazer com que seu marido sim te dê mais atenção, com que vocês tenham mais conexão, com que ele deixe esse celular, aprender a controlar os ciúmes, aprender a controlar suas emoções e curar aquilo que está difícil aí para você. E você merece viver um relacionamento, um casamento incrível, mas você também precisa acreditar e tomar essa decisão, tá bom? Um grande beijo e até mais!